Olá a todos que nos assistem, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse recesso parlamentar, finalzinho de 2021, chegada de 2022. Na noite de hoje eu tenho um imenso prazer em receber ela, vereadora mais votada na legislatura passada, vereadora Maiara Felício do PT. Vereadora, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Eu que agradeço, viu, Denis, o convite, retornar aqui para falar um pouquinho das ações da mandata. É sempre um prazer enorme conversar, prestar conta, né? Falar o que a gente está pensando para os próximos anos. Vai ser maravilhoso ter esse momento aqui com vocês. Vamos começar então falando por essa votação aí. Quantos votos foram mesmo? 1.870 votos. E a responsabilidade de representar isso tudo, Maiara? Como é que foi para você? Conta pra gente essa chegada na Câmara. Eu ainda tremo de pensar no número de votos que a gente tem e parece que tudo ainda é um sonho muito grande, né? Que virou uma realidade e que a gente está aprendendo na marra a dar conta de tudo, das responsabilidades, de tudo que a gente tem que falar, né? De todas as bandeiras que a gente carrega. Chegar na Câmara num dia 1º de janeiro, fazer um primeiro discurso, foi muito emocionante porque é a chegada de muita coisa inédita na Câmara de Friburgo, né? Então, a gente desde o início não queria ser só uma estética, de ser só uma aparência, um cabelo, uma cor de pele, um gênero. A gente queria ser a ressignificação disso tudo aqui dentro. Então, de fato, transformar em realidade aquilo que a gente já esperava há muito tempo, né? Falar sobre a nossa existência, como complexo é ser preto em Nova Friburgo, levantar o debate nos momentos que são necessários, discutir, aprender. Aprendi tanto, Denis, esse ano, aprendi tanto. Eu, nos meus 27 anos, eu achava, né? Porque a gente que é mais novo, a gente tem essa prepotência de achar que já sabe tudo. E na simplicidade de cada companheiro de legislatura aqui, na simplicidade de cada assessor, de cada servidor público, a gente aprende tanto, a gente aprende com o olhar, a gente aprende com discursos gigantescos, mas nas pequenas coisas a gente aprende também. Hoje eu aprendi a ser mais tranquila, a ter mais paciência e principalmente a escutar mais. Às vezes a gente acha que a gente vai entrar para um mandato, para uma mandata e vai falar, mas esse ano eu também escutei muito e eu aprendi muito porque aprendi a escutar. Bacana, né? Sentir essa evolução, compreender essa evolução própria é muito gostoso, né? É muito prazeroso. É um amadurecimento, né? Isso é muito prazeroso, assim. Quando a pessoa consegue perceber isso, é muito legal, valoriza mais e com certeza ela consegue antecipar certos conhecimentos, certos amadurecimentos, né? E com isso evolui muito melhor. E sendo uma pessoa pública com cargo eletivo igual da senhora, a senhora consegue devolver isso aos seus eleitores e também ao restante da população que não é seu eleitor, mas pode acabar se tornar sendo, toda essa troca de ideia, todos esses benefícios, né? Porque essa situação, a senhora lidera um movimento, participa de um movimento muito grande, né? Um movimento, digamos assim, do seu foco de eleitores, que foi de onde a senhora veio, né? Mas a busca aqui é sempre pela igualdade e a isonomia para todo mundo, né? E eu notei que desde o momento que a gente assumiu uma postura pedagógica, de discutir, de debater, de ouvir o porquê das pessoas, chegou muita gente. As minhas redes sociais dobraram de tamanho desde o final da eleição, assim. Você vê que tem muita gente interessada em participar da política, não só necessariamente apertando um botão no dia da votação. As pessoas querem entender, as pessoas querem estar introduzidas, elas querem ser escutadas, elas querem ter voz. E eu acho que a obrigação parlamentar, a obrigação do político é dar o acesso, né? Então, pensar esse ano, né, de mandata é pensar em muitas frentes que a gente colocou para a população fazer a ocupação dela. Não necessariamente eu como representante, mas a população vir aqui, pegar no microfone e falar o que ela tá sentindo, o que ela tá vivendo, para que a gente consiga direcionar a política que a gente acredita. E foi, assim, fantástico. A gente conseguiu fazer, durante esse ano, 5 audiências públicas, né? Eu acho que é a mandata com o maior número de audiências, tirando a liderança de governo. Então, é algo que a gente pensa, porque são temas complexos. A gente falou de insegurança alimentar em uma delas, que foi incrível, um crescimento incrível. A gente conseguiu elaborar um encaminhamento para a reativação do Conceia em Friburgo. A gente teve uma audiência pública para falar da realidade das mulheres num lugar de violência.
Ali a gente também teve vários encaminhamentos, a gente já tem lei colocada a partir da provocação da audiência pública, a gente teve a audiência do meio ambiente, a gente vai ter agora a audiência da educação, pensando pacotão, pensando toda a realidade do município. E é sobre isso, sabe? Tudo que a gente tem que enfrentar para poder fazer com que a voz do povo, de fato, aconteça dentro da casa do povo. Bacana. E vamos falar aí desse primeiro ano de mandato, o que você consegue destacar para esse pessoal? Eu sei que são muitos ofícios, são muitos projetos, tem que aguardar a colocação em pauta, tem que aguardar o trâmite da coisa pública, mas fala um pouquinho para a gente sobre esse ano de mandato aí. A gente produziu muito. Eu toda vez que falo, que eu vou falar para mídia, para um jornal, para a rádio, eu falo que é uma corrida contra o tempo. O tempo que a gente está aqui determina a existência de umas pessoas ou o extermínio de uma população. Então a gente leva muito a sério com a rapidez que as coisas precisam tramitar e com a urgência das pautas que a gente precisa levantar. Então acho que uma que eu me orgulho muito, que foi a do auxílio moradia para mulheres vítimas de violência, que acho que é a lei que a gente conseguiu colocar para dentro esse ano, que vai representar muito a minha mandata daqui para frente, é essa. Você conseguir olhar no olho de uma mulher que foi violentada, que sofre por ela e pelos filhos, pelos seus dependentes, e falar: você não precisa ficar aí, você tem o direito de ter R$600 por mês e ser alocada no lugar que você escolher, sabe? Dentro desse valor, desse orçamento. Você não precisa ter uma ligação financeira com o seu agressor. Você não precisa estar dentro de casa com medo. Acho que é o carro-chefe dessa mandata foi esse projeto. A gente tem também, né, óbvio que tudo que a gente protocola, a gente acredita muito, que foi o dia do orgulho LGBT, que é AP+, estou falando das leis sancionadas, okay. Tá? Olhar também para essa população e falar: olha, vocês têm o direito de ter um espaço na cidade, na agenda da cidade, para falar sobre a existência de vocês. E essa agenda ela vai ser realizada, seja com uma atividade em formato de evento, ou então uma formação para o pessoal da saúde que precisa, né, e está sempre atualizado mediante a realidade da saúde da população que é LGBTQIA+, fazer com que a cultura dessa população também esteja em evidência, ela seja valorizada, fazer um currículo para que eles também existam e sejam visíveis no nosso município. Isso é fantástico. Essa difusão, né, da informação para as pessoas é a melhor coisa que pode acontecer para instruir o ser humano sobre o outro ser humano, né? Importantíssimo, importantíssimo. Outro também que é um carinho, que foi minha promessa de campanha, que eu fico muito animada de falar, é a rede de dados de violência contra a mulher. A gente, quando sonhava aí uma campanha para vereança, a gente pesquisou muito o que seria interessante para o município e a gente já viu que Nova Friburgo estava top no ranking de violência contra a mulher. Só que a gente não conseguia ter um número oficial para a gente quantificar qual era essa realidade. E aí, estudando, pensando, né, para se formatar de fato numa lei, num projeto de lei, a gente encontrou um projeto de lei de Marielle Franco, que se chamava Dossiê da Mulher Carioca. E ali ela conseguia ter um escopo para direcionar a política pública para essa realidade. E aí a gente foi galgando, planejamos, projetamos a lei para esse sentido, e de repente, faltando uma semana para apresentar aqui para votação, me aparece a galera da Vigilância em Saúde falando que já existia um trabalho nesse sentido no município que foi extinguido em 2015. E aí a gente fica assim, né, extasiado, porque já tinham pessoas no nosso município pensando, né, e querendo trabalhar dentro dessa realidade. E aí a gente viu que não fazia sentido querer trazer algo do Rio de Janeiro para uma cidade que já tinha um trabalho extremamente friburguense dentro do que a gente estava procurando. E aí a gente senta, conversa com a Fabíola, né, subsecretária, e a gente chegou num denominador. Ela apresentou pra gente como era o trabalho, como elas realizavam, como era feita a rede, onde elas tiravam os dados, o que poderia ter, o que faltava. E aí a gente chegou no denominador, apresentamos na Câmara, aprovado por unanimidade. E aí, assim, a gente teve também a fala do prefeito, né, me surpreendeu. Ele se interessou pela lei e ele quis, de fato, implementar, sancionar a lei, né, no município.
E a gente foi para lá para explanar o ideal, o que a gente pensava daquilo, por que a gente projetou. A gente esbarrou num lugar que, dentro do orçamento, que não teria como ter um sistema para, de fato, a lei ser efetiva. E eu sou universitária, e o campo universitário ele é muito unido, né? Uma galera que produz muito, o campo acadêmico e tudo mais. E aí eu dei a ideia da gente procurar pelas universidades de tecnologia do município para elas auxiliarem isso. E o município hoje tem convênio com as universidades, e a gente não precisaria necessariamente respaldar ali no orçamento esse sistema. A gente poderia ter uma parceria com as universidades para que elas conseguissem, com seus alunos, né, formular um sistema para a gente não ter duplicidade, para a gente conseguir ter uma boa rede, para ter o número e garantir a política no município, né? E quantas coisas a gente tem perdido em Friburgo porque a gente não se apropria da mão de obra que é extremamente qualificada das universidades friburguenses, né? E que estão alojadas aqui, que tem campus aqui. Então, a gente está vendo que, de repente, Nova Friburgo pode ser um laboratório para outros municípios diante dessa lei. Essa lei também já me deu já é lei, né? E acho tão legal falar isso. Que ela já deu um escopo para mim, que a gente chegou num dado, que é o número oficial de violência contra a mulher. Mas a gente tem vários outros temáticos, infinitos, se bobear, que a gente ainda não tem número oficial. Você sabe qual a renda per capita do município? Não. Sabe qual foi a mutação que ela teve desde 2010? A gente está muito fora, porque em 2020 a gente não teve um censo, a gente não sabe qual é a realidade econômica, social e de saúde da nossa população. Então, a gente está aí já pleiteando, ver se a gente apresenta um projeto ou até mesmo um indicativo de lei com um censo friburguense. Por que não? Se a gente não tem a garantia que o governo federal vai produzir esses números, por que o município já não se antecipa e não consegue garantir um desenho, um mapa? Eu gosto de falar que é a cara de Nova Friburgo, para que a gente consiga fazer cada vez mais leis efetivas e que consigam, de fato, combater algumas anomalias sociais que a gente tem aqui. Sim, sem os dados oficiais, sem isso fica impraticável, né? Você toma algum remédio sem saber o que você está sentindo? Não tem isso. Não tem como a gente remediar a partir de uma política pública se a gente não sabe o que Nova Friburgo está sentindo. Mas esse aspecto de sentir as coisas, de fazer o censo, a gente sabe que isso não aconteceu, como a senhora falou, nesse ano, mas a senhora está indo aos bairros, não está? Está para tentar entender o que as pessoas estão... Claro que a gente sabe que isso não é uma forma de censo, né? Sim. É uma forma de consenso entre a senhora e seus assessores, de pelo menos buscar a informação. E como é que está sendo esse trabalho aí de diversificação dos bairros, dessa compreensão das demandas? Como é que está sendo isso? Olha, desde o começo a gente não parou nem um minuto de fazer visitas. Por quê? A gente acredita que é uma política real, a política do corpo a corpo, do olho no olho, de sentar com a população, ouvir o que está acontecendo, sem medo de ouvir crítica, né? Que não cabe ter medo, um político ter medo de ouvir crítica. A gente tem que estar o tempo inteiro antenado do que está acontecendo e a partir da fala da própria população. Então, foi uma corrida assim intensa e é uma corrida que não vai acabar, né, dentro desses 4 anos, de em cada localidade ouvir, conversar com a associação de moradores, conversar com os moradores sem associação, porque tem muitos bairros que não tem, né, formalizado, e tentar direcionar ali, né, o mínimo de cidadania para as localidades. A gente fala que é importante sim ter a comida no prato, é importante sim ter a roupa, ter um emprego, mas é importante, assim, extremamente importante a população consciente de todos os seus direitos. Não adianta a gente achar que só isso é o suficiente se a população não sabe para que serve um CRAS, se a população não sabe como marcar um exame no posto de saúde. É uma tecla que eu bato muito, foi um indicativo nosso de proteção à saúde da nossa juventude, que está completamente, né? A gente tem visto cada vez mais gravidez na adolescência, uma população que acessa muito tardiamente os postinhos de saúde, né? A assessoria médica. Então, garantir que essa população saiba que em determinado espaço ela tem um direito e fazer com que esse direito seja válido, né? Ele de fato funcione. Então, foi uma coisa bem grandona. E como é que a senhora essas informações, a senhora estando à frente de comissões aqui na Câmara Municipal, né, como por exemplo a de Educação, como é que a senhora
observo esse trabalho da construção dessa comissão, né? O seu primeiro ano de mandato aqui na Câmara Municipal. A senhora já absorveu essa responsabilidade, que dá para se dizer que é a segunda maior pasta depois da saúde, né? Sim. No município. Inclusive, essa audiência pública que a senhora vai fazer agora, os funcionários estão extremamente preocupados, como é que vai ficar essa situação dessa promessa para 2022. Como organizar isso? A senhora traz isso de que forma para dentro das comissões? Vamos desenvolver esse tema da comissão para a gente explicar para o pessoal de casa aí como é o tamanho dessa representação, tá, da presidência da Comissão de Educação da Câmara. Perfeito. Quando a gente teve ali a oportunidade de concorrer, né, para cada comissão, para presidir as comissões, eu não abri mão de estar à frente da Comissão de Educação e Cultura e Diversidade Sexual e Igualdade Racial, que são as pautas máximas, né, que a gente defende. Ali, no começo do ano, a gente estava experimentando uma transição de querer o retorno imediato das atividades presenciais da rede municipal. E aquilo preocupou demais a gente por conta de todo o quadro pandêmico que a gente viu, né? E assim, isso reafirma que o período de março e abril foram os piores da cidade em relação à pandemia e era o momento ao qual o executivo queria retornar presencialmente com as atividades. Então, a gente quis estar muito próximo, fazer a defesa dos servidores da educação, garantir e resguardar. Depois foi vista a quantidade de servidores com comorbidade, né, dentro da rede municipal de educação. Então, assim, era evitar tragédias. E a gente estava ali assumindo um compromisso de evitar uma tragédia e, ao mesmo tempo, acompanhar o material didático das nossas crianças, fazer com que eles tivessem um mínimo de qualidade para poder fazer o seu ensino remoto e tudo mais, né? A gente sabia que era um momento muito difícil, porque pai e mãe precisavam sair para trabalhar. Deixar a criança em casa, presa em casa, durante todo aquele período foi uma judiação, de fato. Foi algo que sensibilizou muito a gente, mas ao mesmo tempo de ver um Raul Sertã hiperlotado, que não estava dando conta dos seus pacientes, de pessoas que estavam aguardando na fila de espera, assim, não dava para comedir, sabe? Então a gente tentou segurar, fazer a resistência ali mesmo e assumir a importância disso. E aí a gente se apaixona, porque a educação, eu tenho que falar que o Conselho de Educação de Nova Friburgo, a Secretaria de Educação de Nova Friburgo, não digo pela gestão, tá? Não fazendo menção ao prefeito e nem secretariado dele, mas os servidores que estão ali há décadas. Eles tornam aqui um espaço de trincheira, de luta, de resistência tão bonito que não tem como a gente não se apaixonar. De ver os sindicatos que são extremamente ativos, brigando, garantindo o direito do servidor, garantindo o direito dos alunos. É um corpo à parte na Prefeitura de Educação. E acompanhar cada audiência, acompanhar cada sessão ordinária do Conselho, acompanhar cada discussão foi fundamental para que eu não necessariamente transformasse a educação de Nova Friburgo, mas a educação de Nova Friburgo me transformasse também. Foi um trabalho muito bonito. Em conjunto também a cultura, né, que são uma comissão dupla. São duas matérias dentro de uma mesma comissão. E de você ver o quanto a cultura em Nova Friburgo é rechaçada, de você ver como a cultura em Nova Friburgo é criminalizada, e de você poder estar perto dos fazedores de cultura, estar perto dos gestores e ajudar, né? Nem que seja com o mínimo, né? Uma palavra, um contato, uma ajuda. Eu fiz ponte da Secretaria de Cultura com o gabinete da Benedita, por conta da Lei Aldir Blanc. Ele teve uma dúvida e ninguém melhor do que a própria autora da lei, né? Para poder tirar essa dúvida do gabinete dela, sempre muito atencioso. Então, de poder estar ali pensando a cultura junto, né? E agora na retomada das atividades, com a imunização avançando, os leitos desocupados, graças a Deus, desocupados dentro do Raul Sertã, da gente poder estar transformando também um espaço adequado para que a cultura volte a funcionar em plenitude. Mas né? A senhora conseguiu até que alguns editais fossem para a rua, sim, né, na cultura. Sim, isso também foi um ganho, foi um indicativo meio do Max Bill. A gente queria garantir ali um auxílio para os fazedores de cultura que estavam parados durante toda a pandemia. E aí a gente conseguiu avançar, né, nesse sentido. E o edital foi para frente, tiveram os agraciados e cada um
recebeu ali, né, o que tinha de direito a partir do que era cerceado no edital. E a gente falou sobre audiência pública agora há pouco, e também houve uma audiência para debater essa situação do carnaval, né, envolvendo aí a cultura e o turismo, mas falando sobre o carnaval, o potencial econômico de toda essa situação. E é claro que vocês debateram a situação que ainda está por vir, né? É uma questão de análise, né, vereadora? Sim. A gente tem uma preocupação muito grande porque a gente ainda está numa pandemia, né? E a gente está também presenciando um colapso gigante econômico do povo do carnaval. Então, como é que a gente soluciona isso? Como é que a gente resolve isso? Colocando os interessados para debater. A gente gosta de falar que a nossa preocupação foi tão grande que a primeira pessoa que a gente convidou foi a Fabíola, subsecretária de Vigilância e Saúde, para ela dar ali o cenário para que a gente pudesse ter uma segurança sanitária para poder avançar. E foi incrível ali, ela deu parecer, na época a gente ainda não tinha essa nova cepa, né? Omicron rondando o mundo, mas ela já tinha dado um dado do percentual de vacinação que a gente ia conseguir atingir da primeira e da segunda dose, e garantindo ali, de repente, uma atividade presencial. As coisas vêm mudando um pouco de figura por conta da baixa imunização de alguns países mais pobres, e alguns países que simplesmente têm uma população numerosa que não quer se vacinar. Então a gente está vendo a quarta onda dos não vacinados na Europa, atingiu a África, né? A gente tem uma primeira incidência da Omicron na Holanda, chega na África que não tem poder aquisitivo para comprar a vacina. Não é todo país que tem um SUS também, que tem uma estratégia, consegue imunizar com eficácia e rapidez nessa população. Então, a gente está estudando, pensando como isso vai se dar daqui aos 3 meses do carnaval, né? 2 meses e pouquinho, para bater o martelo. Mas a nossa defesa no carnaval não é necessariamente um carnaval presencial, mas que as agremiações, o povo do carnaval tenha direito resguardado das suas subvenções e consigam receber, independente se vai ser uma competição presencial ou online. Isso realmente é uma coisa que tem que se pensar, pelo que eu vejo. Ninguém está discutindo o carnaval de rua ou não, ninguém está discutindo a festa com mega aglomerações, apesar da gente saber que existem outros eventos que andam na cidade que são proporcionalmente muito similares ao carnaval, como eventos para 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, que não tem sentido haver a liberação de um evento desse e não haver a liberação do carnaval, porque, né, o contágio se dá da mesma forma, não muda nada. A gente tira a experiência agora, né, no final da Libertadores, a quantidade de brasileiro que viajou para poder assistir presencialmente o jogo e voltou, e a gente não vê uma repercussão desse sentido. A gente está vendo evento lotado, a gente está vendo igrejas lotadas, a gente está vendo eventos esportivos lotados, e a gente não vê uma massa criticando essas atividades, né? Mas aí a gente vê no primeiro alarde cancela o carnaval. Então, exato. Até mesmo sem falar em Réveillon, né? Exato. Réveillon é Natal, né? Até mesmo sem comentar no Réveillon. Vamos cancelar o carnaval daqui a 2 meses e meio, mas não vamos falar em Réveillon. Sim, então, assim, não tem coisa. Algumas cidades vizinhas já cancelaram o carnaval, mas não comentaram sobre o Réveillon. Quer dizer, a proporcionalidade é a mesma. Se você aglomera, vamos supor que com a situação de variante, de contágio, 4 mil pessoas em um espaço onde vai haver o contágio, porque a gente sabe que isso aí é igual ao estádio de futebol, não existe uso de máscara, não existe distanciamento social, né? Isso tudo seria uma falácia, né? Proporcionalmente existe um número de contágio. A única diferença para você ter um evento com 20 mil pessoas em Friburgo, um carnaval de rua, 20, 30 mil pessoas, acho que nem chega hoje em dia isso tudo, mas que se tivesse 20 mil pessoas, seria a proporção de contaminados, mais nada, porque o restante não muda nada. Exato. Então, o Réveillon em Friburgo está programado para acontecer, e não ouvi nenhum tipo de proposta sobre não acontecer o Réveillon, mas já ouvi várias sobre não acontecer o Carnaval. Você esteve na rua na Black Friday? Tive. Completamente lotado. Gente, o ônibus lotado, tá tudo... Acho que se a gente for mesmo para discutir, gente, de forma honesta. De forma honesta, esse é o principal. A senhora falou um tema importante, de forma honesta. A gente vai bater em um monte de coisa que a gente já normalizou. Exatamente. Que já estão normalizadas e cria-se às vezes uma especulação de debate
sobre o que na realidade não existe, né? A verdade é que aí a questão do carnaval, ela vem disfarçada, né? É o que a senhora falou, como a cultura é colocada de lado, como a cultura é desprestigiada, é exatamente isso, a questão do carnaval, o tema carnaval, ele vem disfarçado de outros interesses, que não o reconhecimento mesmo da festa do carnaval, né? É claro que a gente imagina, qualquer risco que haja de realmente uma nova variante causando um problema grave de saúde, né? Não um resfriado, não uma coisa normal, causando um problema grave de saúde, um carnaval de rua, como do Rio de Janeiro, de Recife, por exemplo, seria um absurdo completo. Mas, do ponto de vista econômico e cultural, o desfile de uma escola de samba, por exemplo, na Sapucaí, com transmissão da forma que aconteça, ou em Nova Friburgo, com transmissão, nem que seja sem a colocação de arquibancadas, para as agremiações poderem manter isso vivo, manter a cultura, porque ninguém vai proibir, não tem como inibir uma comunidade de frequentar a sua quadra e montar o seu carnaval. Sim. Isso já está acontecendo, vereadora. Isso não vai acontecer lá no carnaval, não. Isso já está acontecendo. Os sambas já foram escolhidos. Então, o sorteio da exatamente, que se pense em não fazer um carnaval para a cidade inteira, é compreensível, a gente consegue imaginar, mas foi o que a senhora falou, deteriorar a cultura, como as entidades culturais que fazem o carnaval, aí se perdeu o sentido, é o que a senhora falou, realmente, aí se desviou o foco e está se disfarçando de outra coisa. Que não seja, né? Enfraquecer a entidade é muito ruim, né, vereador? Pois é. E aí a gente vai vendo. A gente, quando fez a audiência, logo em seguida, eu fiz uma visita geral nas agremiações de Friburgo. E aí a gente foi vendo a precariedade de tudo, porque eles se questionavam, né? De tá um ano parado, a gente não vai conseguir produzir nada, e olha as condições que a gente tem para produzir. É um milagre sair o que sai de beleza, né? Das alegorias, das fantasias, dos lugares que se é produzido o carnaval. Com certeza. E aí a gente batendo, assim, conversando com o executivo, falando da importância, eles deram até atenção, foram com a gente nesse dia fazer as visitas, eles viram de perto. No dia seguinte o alunão pega fogo. Dia seguinte. Então o que a gente já está denunciando, né? Por que o cara precisa estar ali soldando um material metálico do lado de um isopor? Que é isso? Qual é o mínimo de estrutura que a gente não pode fornecer para que essas tragédias não aconteçam? Porque ali perdeu um trabalho de meses, mas poderia ser vidas. Sim. Porque são trabalhadores, estão ali, eles precisam ganhar o dinheiro deles, e a paixão pela agremiação também coloca eles ali para poder competir. Então, é algo que a gente precisa responsabilizar o executivo, a gente precisa estar debatendo. Não é só a questão primária de ver um desfile bonito, né? Aquilo envolve vidas, envolve um planejamento. Então, o mínimo que precisa ter com essas agremiações que trazem dinheiro para a cidade é responsabilidade. Vamos falar agora de assistência social, então. A senhora também está aí à frente dessa comissão, participando sobre questão racial, questão de inclusão social, questão da assistência social em si. E o pessoal que está em casa, às vezes, como a senhora falou, às vezes não sabe o acesso direito a o que significa um CRAS, o que significa, né? Os aparelhos que podem ser usados. Sim, então... Hoje, o meu sonho para assistência social, para a Secretaria de Assistência Social, é um equipamento maior. Porque o que a gente tem do SUAS para garantir o direito à população, em Friburgo não chega nem perto. Porque a gente tem um servidor sobrecarregado, equipamentos poderiam estar credenciados, funcionando no município, que não estão. A gente tem programas que poderiam estar trazendo dinheiro para o município e não vêm. A gente poderia estar chegando em várias esferas, alcançando a população mais carente, fazendo o programa nacional chegar nas mãos que necessitam, né? Então, é pensar aí a galera que recebe 89 conto por mês do Bolsa Família, que foi extinguido, né? E eu estou quantificando quantas famílias deixarão de ser beneficiadas por programas federais em Nova Friburgo por conta do fim do Bolsa Família. Isso é uma questão que a gente precisa debater. A gente debateu na questão da insegurança alimentar. A gente acompanha também muito de perto a situação da população em situação de rua. É um tema muito delicado.
tanto para a pessoa em situação de rua, quanto para os servidores que fazem o atendimento, quanto para as famílias da população em situação de rua. Hoje, Nova Friburgo tem um grande percentual dessas pessoas vulneráveis, né, nessa situação, com dependência química. E aí é todo um trabalho que a rede precisa ter para botar junto ao CREM, para levar para um CAPS-AD, e que é difícil, né, porque às vezes eles não querem ir, eles não querem esse atendimento, mas que a gente precisa estar atento, tanto para esse atendimento mais especializado, quanto o atendimento básico, que é ter um lugar para dormir, que é ter um lugar para comer, para tomar banho, e outros temas como o emprego. Né? Então, o que tem qual a parceria da saúde mental no município com a assistência social para garantir que eles frequentem um CAPS? Será que toda a população sabe o que seria um CAPS? Um CAPS-AD? Né? A gente agora teve o credenciamento do CAPS 2, que está ali virando um CAPS 3, porque agora tem o leito psiquiátrico no CAPS, né? Então, atendimento 24 horas. Será que a população está inteirada disso? Então, o nosso trabalho é informar e fazer as defesas, né, do que é integral, resguardando o direito da população em situação de rua e também dando a estrutura para o servidor. Hoje a estrutura da Secretaria de Assistência Social deveria ser o dobro para atender a população friburguense. Hoje ela não tem dado conta. A gente precisa de mais CRAs em Nova Friburgo. Hoje a gente conta com 4. A gente precisa chegar em mais lugares e também fazer com que esses gestores do CRAS tenham mais dignidade no trabalho e que a gente garanta mais orçamento, que a gente tenha garantia também e a liberdade de criar leis aqui, programas aqui, que podem estar ajudando a nossa prefeitura, né, e secretarias a acessarem programas federais. Então, é muita coisa que a gente precisa falar da assistência social, que não vai caber nessa prestação de conta, porque é apaixonante e ao mesmo tempo deixa a gente desolado, né? Porque quando uma população chega na assistência social é porque ela está sufocando, né? Mas tem setores piores ainda, na minha opinião, que são menos vistos pela política, que é o setor das mulheres, por exemplo. É menos do que assistência social ainda. Hoje a gente tem o CREM, que também são guerreiras ali que lutam até o final para que as mulheres elas sejam acolhidas. Sem estrutura. Sem estrutura. Hoje a gente tem uma coordenadora que também faz o trabalho jurídico. E aí ela tem dupla carga, sabe? A gente precisa debater isso. A gente precisa falar da dignidade da servidora para a população ser bem atendida, senão não adianta. A gente vai ficar dando murro em faca. E a gente precisaria necessariamente, pensando todo o escopo de Nova Friburgo, de uma secretaria de mulheres. Precisamos com urgência para falar do setor do trabalho dessas mulheres, a questão das mulheres que estão em casas, né, que cuidam dos filhos, que não trabalham fora por uma escolha ou não. A gente precisa falar pelo direito de parir, a gente precisa falar de maternidade, a gente precisa falar sobre obstetrícia no município, a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre a saúde da mulher. Quando a mulher ela dá à luz, ela deixa de ser uma mulher, ela vira uma mãe. E aí ela não tem a vida dela sempre atrelada ao filho. Não que isso seja um problema, gente, mas que a gente precisa falar que ali são duas pessoas que precisam de igual atenção, né? Um bebê e uma mulher que acabou de ter um bebê, que passa por todo o processo de modificação do corpo, amamentação, e muitas das vezes ter que se adequar para voltar para o mercado de trabalho. A gente precisa falar das mulheres que são solo no município. A gente precisa falar se essas mulheres elas estão estudando, se qualificando, como que está a qualidade da mão de obra das mulheres friburguenses. A gente precisa falar de tanta coisa, produção acadêmica. A gente poderia falar de tanta coisa sobre as mulheres, e aí vem que a gente só fala em Nova Friburgo. Mulher em Nova Friburgo só tem protagonismo quando a gente fala de violência. E a gente não pode admitir isso. Eu gostaria muito, eu lembro que no começo da mandata eu falava, olha, eu quero protocolar projeto de incentivo à leitura, projeto de incentivo ao mercado de trabalho, qualificação para as mulheres, mas infelizmente o cenário hoje no Nova Friburgo a gente só consegue falar da realidade da mulher na questão da violência. Porque está sufocante, a gente está no topo do ranking do estado do Rio de Janeiro como cidade mais violenta para ser mulher. Então a gente fala o tempo todo que Nova Friburgo é uma cidade segura em relação à violência, e quando a gente coloca a lupa do gênero, a gente vê que as mulheres estão extremamente ameaçadas no nosso município. Tem um coletivo de mulheres
que está todo dia no Hospital Raul Sertã, quantificando há quantos dias nós estamos sem violência contra a mulher. E aí é muito triste a gente dizer que já tem meses que a gente não passa de 4 dias. A gente não passa de 4 dias. Quando a gente vai chegar pro 5º, volta pro dia 1. Chegou mais alguém. E são coisas que assim, a gente não relata, mas que são tão brutais que a gente acha que acontecem em lugares ditatoriais, sabe? Torturas absurdas estão acontecendo no nosso território e a gente não tem política efetiva para poder combater. Realmente esse é um fato lamentável, Nova Friburgo aparecer nesse tipo de ranking. E isso não é uma notícia só para quem vive em Friburgo, porque isso aí é público notório, isso já saiu em jornais do estado inteiro, de circulação nacional também. Basta a pessoa querer um pouquinho se aprofundar na internet ali, já consegue achar. Sim. Mas ainda bem que a senhora ainda tem mais 3 anos de mandato aqui na Câmara Municipal para tentar mudar muita coisa. Tem muita coisa vindo aí. A gente tem um planejamento dos 4 anos, né? Agora a gente foi fazendo as coisas a curto prazo, mas tem muita coisa que a gente está projetando para o município, fazendo as conversas para fora da cidade com os deputados, para a gente angariar recursos para poder concretizar em Nova Friburgo. Então é babadeiro. E assim, acho que é muito engraçado, porque tudo que vê a Maiara é tudo muito doido, né? Tudo que envolve a Maiara, acho que eu sou a vereadora mais polêmica da cidade. Mas é por uma boa causa, eu juro. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dos moldes rebuscados. Não de falta de decoro, não é isso. Mas a gente precisa transformar a ocupação. Eu não sou igual a nenhum outro vereador. E eu me orgulho muito disso. Porque eu fui eleita para isso, para ser diferente, para fazer diferente, para fazer o que eu acredito, para trazer a minha cultura, para trazer o meu povo. Infelizmente, isso não é bem visto por muita gente que já está aí há muito tempo, acostumado a fazer do jeitinho que sempre fez, né? Mas eu não sou essas pessoas, então acho que vai ter muita gente ainda com muito ponto de interrogação perguntando: ela pode fazer isso, ela não pode fazer isso, mas sempre prezando pela transparência, sem ter nada a esconder. A gente segue aí com a cara limpa, dando a cara a tapa, conversando com quem quer conversar e transformando a realidade que a gente se propôs a transformar. Maiara, eu agradeço demais a entrevista com você, que é sempre um grande prazer estar com você, falar com você. E agora você pode se despedir do pessoal de casa aí. Tá bem. Gente, olha, um prazer imenso poder estar batendo esse papo. Eu sei que é muito corrido e muitas vezes a gente não consegue, mas quem tiver dúvida, quem quiser acompanhar cada vez mais, a gente faz questão de postar tudo que a gente faz nas nossas redes sociais. Então, Facebook, Maiara Felício, Instagram, Maiara Felício, Twitter, Maiara Felício. Não tem o TikTok, já vou avisando ainda. Mas quem sabe em breve, né? E quem quiser, só mandar uma mensagem, acompanhar lá, que está sempre atualizado. Obrigado, Maiara. Obrigado a você aí de casa pelo carinho, pela audiência, pela companhia. E até a próxima.